E aí pessoal, dando continuidade ao vídeo que eu fiquei devendo aí para vocês a respeito das simulações. Lembram aí, resgatando as últimas simulações, para quem não assistiu, eu recomendo assistir, certo? Onde a gente fez usando os dados reais. Deixa eu tirar os aqui, usando dados reais, certo? Reais. Eu peguei informações reais lá dos índices, dos ativos, dos papéis, onde a gente simulou aqui percentual de balanceamento por gatilho, ou seja, onde você deve definir um limiar para fazer o seu aporte, certo? Onde a gente comparou também percentual de balanceamento com o seu aporte, ou seja, é melhor aportar 100% IBOV ou é melhor aportar é, no Selic, tá entendendo? Inclusive fiz um menos esse aqui. Pronto. Deve ter digitado sem querer. Foi o que a gente fez. A gente simulou vários casos, certo? Aqui onde a gente comparou qual desses casos aqui foi melhor. Aí de acordo com essa tabela aqui, com esses parâmetros que estão setados, a gente chegou aqui que uma queda de 25% para fazer o aporte, um balanceamento de 100% IBOV, certo? Um balanceamento de 100% IBOV, uma queda de 50% aqui. E com relação ao aporte, o melhor era 0% no IBOV, ou seja, você vinha aportando só renda fixa, caiu os 25%, você foi lá e fazia o rebalanceamento da carteira, ou seja, você não definiu que queria 100% no IBOV, mas você não vinha comprando no IBOV, certo? Você vinha comprando aqui só Selic, 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 Selic. Aí deu a queda dos 25% ali, com respeito, qual é a coluna que eu estou usando? O máximo dos últimos 12 meses, certo? Com respeito ao máximo dos últimos 12 meses, ou seja, uma queda maior do que o gatilho que eu botei, que foi menos 25, aí a gente fazia o rebalanceamento da carteira, que era o que? 100% para o IBOV. Então ele pegou o montante total que tinha no Tesouro Selic, moveu aquilo para o IBOV, aplicou lá no índice que a gente escolheu aqui, ou a carteira que a gente escolheu, certo? Então, eu disse que iria fazer se tivesse feito um único aporte. Por quê? Porque esse aqui tem um aporte mensal de X, tem um crescimento do aporte, então essa planilha aqui ela já está bem complexa. Aí simplificando aqui, eu peguei um dos índices mais conhecidos, certo? E umas empresas também mais conhecidas. Aqui é a Ambev, certo? Aqui é a Transmissão Paulista, a empresa de transmissão elétrica lá do estado de São Paulo, certo? Aqui é o índice BOV, aqui é um ETF que replica o índice BOV. Aqui é um ETF que replica o índice Small 11. Small vem de Small Cap, são empresas pequenas, ou seja, empresas pequenas em valores de mercado. E o que seria o valor de mercado? Vocês podem obter essa informação aqui, por exemplo, na Taesa aqui 3, certo? O preço aí está 9,35. Tá aqui o valor de mercado. Se vocês pararem a setinha do mouse aqui em cima, às vezes aparece já aqui, ó, o valor da ação multiplicado pelo número de ações existentes, ou seja, nada mais é do que esse valor vezes a cotação lá em cima, vezes 9,35, que dá esse valor aqui. Ou você pode fazer o caminho contrário também, você pode pegar isso aqui, deixa eu abrir a calculadora, e dividir ele por, deixa eu tentar copiar só o número aqui sem vir nada, e dividir ele pelo número de papéis, certo? Deu R$ 9,30. Tem uma leve diferença aí por questão de update do próprio site, certo? Mas basicamente o valor do mercado é isso. É o que o mercado está pagando por aquela empresa, basicamente é isso. O valor de firma já leva em consideração aí os ativos que aquela empresa tem, mas eu não vou entrar nesse detalhe por enquanto, certo? Então eu peguei o índice Small, que replica o Small Cap, são empresas pequenas, onde ela tem um valor de mercado pequeno perante as outras daquele mesmo setor, certo? A B3 ela tem um conceito lá de Small Cap, só que se vocês forem pesquisar, cada analista diferencia de alguma forma. Tipo, tem gente que considera uma empresa
é que está fora do índice small, consideram small cap porque ela ainda tem muito mercado para abranger, por exemplo. Vocês têm muito market share aí para crescer, certo? Então isso é bem relativo. Esse I3E aí é o, na verdade é IEX, é o índice de energia, certo? Daqui do Brasil. Aqui é a ação Ambev, aqui é a Transmissão Paulista, aqui é o Selic, que rendeu por mês aí, certo? Desde 2010 aí. E aqui é aquela mesma carteira que a gente tinha usado nas simulações anteriores. E essa carteira aqui ela funciona que nem um ETF, certo? Ó, eu peguei a cotação, multipliquei pelo peso que eu atribuí cada papel à lei, certo? E depois que eu atribuí esse peso, eu somo todas essas parcelas. Então, essa carteira aqui ela está simulando um ETF, ou seja, mensalmente ela foi feito o rebalanceamento, garantindo que cada ativo tenha esse peso nessa composição, certo? Então, eu peguei essa variação aqui e joguei aqui. Então, aqui eu tenho todas as variações até o mesmo período ali, certo? Até o mês 4 de 2020. Abril de 2020, no caso. Então, deixa eu tirar o zoom aqui para eu mostrar o que foi que eu fiz agora. Aqui a gente está simulando um único aporte, certo? Ou seja, lá no mês 5 de 2010 eu fui lá e botei 10 mil reais em uma dessa ou em cada uma dessa. Como a gente está comparando aqui, eu botei 10 mil reais em cada uma. Ou seja, para ver qual dessas desempenharam melhor, certo? E a conta aqui que você faz é o seguinte, ó. Você pega aqui, você pega a variação do mês seguinte, certo? Ou seja, se eu depositei no mês passado, esse mês o meu valor atualizado lá vai ser a variação desse mês atual mais um, certo? Multiplicado pelo valor anterior. Aí o mês seguinte também vai pegar a variação do mês seguinte multiplicado lá pelo mês anterior. Então isso aqui você vai ter no seu valor acumulado ao longo do tempo ou depreciado também, certo? Basicamente você vai saber quanto sem fazer nenhum aporte. Detalhe, aqui a gente não está incluindo dividendos, certo? Essa simulação aqui não está incluindo dividendos, só que para quem ficar aí até o final do vídeo, eu vou mostrar numa plataforma onde ela leva em consideração os dividendos e que vocês podem inclusive refazer isso para comparar. Inclusive eu recomendo que vocês façam isso, porque a gente tem muito umas falsas verdades aí na cabeça, certo? Que a gente termina criando alguns viéses que achar, não sei o que funciona melhor do que isso, não sei o que funciona melhor do que isso. Não, a gente pega os dados que tem ali disponíveis, todos esses dados aqui eu peguei gratuitamente desse site aqui, certo? Ó, você vem aqui, pesquisa uma determinada empresa, certo? Você pode criar o login para não ficar aparecendo essa janela. Aí tem aqui dados históricos, certo? Botar aqui período mensal, por quê? Porque eu estou avaliando o período mensal. Bota aqui período mensal. Vim aqui, botei mês 5, mês 4 aí, 2010. Apliquei. Aí veio de abril de 2020 aqui e abril de 2010. Eu só peguei de maio a abril, certo? E tá aqui a variação. Então você tanto pode pegar direto a variação, como pode calcular o valor em cima desse valor aqui. É simples de fazer isso também, certo? Então, feito isso, peguei todos esses valores, assumi que eu investi 10 mil cada um aqui e fui atualizando esse valor em cima da rentabilidade que aquele ativo me deu no mês subsequente, certo? Ao final, os valores que a gente teve foram esses daqui, certo? Deixa eu clarear aqui. Foram esses valores aí.
esses valores aqui. Ou seja, 10 mil reais no 100% no Ibov estariam valendo hoje 12 mil, certo? Ou seja, depois de 10 anos aí você ganhou 2 mil e pouco. No BOVA11, que replica o Ibov, basicamente é a mesma coisa. Tem uma margem de erro porque ele replica o Ibov, ele não é o Ibov. Não tem como você investir no índice, tem como você investir no ETF que replica o Ibov, certo? No índice Small 11 ele estaria valendo um pouco mais. No índice de energia ele estaria valendo um pouco mais. A Ambev aqui bem equiparado com o de energia. Transmissão Paulista foi o top 1 aí, certo? Selic, note que o Selic, como a gente tinha uma taxa de Selic muito alta, lembrando que toda essa simulação não leva em consideração a inflação, certo? Leva só em consideração os valores nominais. Então, como a gente tinha uma Selic muito alta, ó, ganhou do Ibov, certo? Ganhou do índice Small Cap e quase bate o índice de elétrica e a própria Ambev, certo? E aqui é aquela carteira aqui com esses ativos nesses pesos, certo? Deu esse valor aí. Aí como você calcula a rentabilidade acumulada aí do, do período em valor nominal, certo? Você pega aqui o valor atual, divide pelo valor lá do seu investimento, foi 10 mil reais, e subtrai 1, porque se você não subtrai 1, você vai ter o valor acumulado, ó. Ó, se você não subtrai 1, ou seja, ele está dizendo aqui que seu dinheiro agora hoje representa 127,69% do valor anterior, certo? Só que como eu quero saber só o que eu ganhei em cima, eu tiro 1. Eu tiro os 100%. Entendeu? Então, veja a rentabilidade acumulada do top 1 aqui e o desempenho dos demais índices ou ETFs, certo? Aí aqui eu plotei o gráfico para vocês terem uma noção aí. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom para aparecer todo o período, certo? Plotei o gráfico aí, tá a legenda ali. Esse em azul que deu uma esticada aqui no meio termo aí é a Ambev, certo? Ou seja, a Ambev em alguns momentos aqui, os mesmos 10 mil reais que você botou, chegou a valer 40 mil, 35, 30 mil. Aqui estourou os 50 mil. Só que com a crise, todos os ativos tendem a cair, certo? Então eles deram uma enxugada. Se você olhar a Ambev aqui, aí veio 10 mil, 20 mil, 30 mil, aí bateu os 40 mil aqui, aí veio a crise, aí foi caindo. Aí isso é a Transmissão Paulista. Mas tá aqui a Ambev, 51 mil. Aí foi caindo, 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 caindo. E vale isso. Quer dizer que ela pode voltar para o preço normal? Não sei, talvez. Certo? Aí o que aconteceria aqui? Será que esse resultado mudaria se a gente incluísse os dividendos? Certo? Aí tem uma, nessa mesma plataforma que eu utilizei aqui para mostrar a vocês o valor de mercado, certo? Você pode logar aqui a área de clientes. Aí bem aqui tem rentabilidade, comparação e comparar FI. Eu botei aqui rentabilidade. Escolhi os mesmos ativos ali, certo? BOVA 11, Small 11, o índice de energia elétrica, Ambev e Transmissão Paulista. Eu não botei o IBOV porque você só pode comparar 5 por vez, certo? E o BOVA 11 ele replica, vocês viram aqui que dá basicamente a mesma coisa, dá uma leve diferença aí. Então, só para vocês verem como essas simulações elas se aproximam muito da realidade, certo? Vocês estão entendendo realmente como funcionam as coisas. Você sabendo como funciona, fica mais fácil você tirar vantagem em cima daquilo, certo? Aqui, ó, também no mês 4, que foi até onde eu peguei aqui. Veja que o BOVA 11 aqui, o resultado que deu na simulação aqui tá 23,69. Tá aqui o BOVA 11 aqui, 23,69, certo? O índice Small tá ali 66,80.
O de energia elétrica 168,56. O de Ambev, aqui ele só deu 120,62. Aqui deu 162,5. Porque o que é que acontece? Na plataforma aqui ele deve estar levando em consideração todas aquelas variações até a diária, certo? Aqui eu peguei a mensal, ou seja, fechou o mês lá, eu peguei aquela variação no mês, certo? Então tem uma leve margem de erro por causa disso. Se eu tivesse pegado o diário inteiro dos últimos 10 anos, esses valores bateriam aqui certinho, certo? Apesar dele aparecer só os meses aqui embaixo, ele leva em consideração toda a variação diária do valor para calcular isso aqui. Alguns batem, outros não, mas veja que é bem próximo. No caso da transmissão paulista aqui, ó, deu 243 e na nossa simulação deu 230, certo? Não tem como eu botar o Selic aqui, porque eu desconheço algum índice que replica o Selic. Vou botar aqui na plataforma, certo? E não tem como eu botar a carteira, porque não tem como eu montar uma carteira aqui. Aí, se incluir os dividendos, vamos ver o quanto esse resultado muda, certo? Como vocês viram que esses valores são quase iguais aí, vamos anotar aqui embaixo os dos incluindo os dividendos, certo? Cliquei aqui em incluir os dividendos, aí já recalcula tudo novamente. Então, o BOVA 11, como ele não paga dividendos, como eu falei nos vídeos anteriores, continua a mesma coisa, certo? O Small 11 também não paga dividendo, que é um ETF. ETF no Brasil não paga dividendos. Se você quiser um ETF que paga dividendos, é no exterior, certo? O índice de energia elétrica também, ó, mesma coisa, você não consegue nem comprar o índice, certo? Isso aqui só serve de referência. É tipo o Ibovespa. Ambev aumentou um pouquinho, foi para 187, 187,68, 187,68%, 187,68%. A transmissão paulista foi para 432,84. 432,84. Estou esquecendo de colocar o porcento toda vez. E falta. Bom, eu não tenho como coisa o Selic aqui, mas o Selic seria a mesma coisa, né? O Selic, a própria rentabilidade do Selic já é isso aqui. O Selic não paga um dividendo, ele remunera de acordo com a variação que já foi feita aqui. Então, também é a mesma coisa. E essa carteira, como ela simula um ETF daqueles 5 ativos, também é a mesma coisa. Então, notem a diferença que a inclusão de dividendos deu no caso da transmissão paulista aqui. Basicamente dobrou. Ou seja, considerando que você reinvestiu 100% dos proventos dessa empresa nela mesma, certo? Você teria aproximadamente esse valor aí. Lembrando que até esses valores aqui, eles têm margem de erro. Porque o que acontece? Lá no começo, pode ser que você tenha recebido um dividendo que não tenha dado para comprar um número cheio de ações. Por exemplo, você recebeu dividendos, dava para comprar 100 ações e meia. Você não consegue comprar meia ação. Então você comprou as 100, no próximo dividendo que você recebeu, você pegou esses centavos que sobrou da compra anterior, somou e comprou mais cotas. Ou seja, reinvestindo 100% dos dividendos, mas sem colocar nenhum valor a mais, certo? Então, esses mesmos 10 mil reais aplicado a essa nova taxa, aqui, certo? Ele teria esse montante aí. E os outros, como não mudaram nada, só a Ambev que mudou aqui, que são os únicos dois ativos. Então, em reais aí, teria, ao invés de 26, se tivesse reinvestido os dividendos, teria 28 mil quebrados. E na transmissão paulista, ao invés dos 33, teria 53 mil, certo?
Se você pegar a diferença desse com esse, só de proventos, só no reinvestimento dos proventos aí, lhe renderam a mais 20 mil reais, que é 2 vezes o valor do montante inicial que você aportou, certo? Por que eu estou fazendo essas simulações, galera? Refrisando novamente. Porque aqui você tem uma dimensão real da performance dos ativos, certo? Você pode usar aquelas plataformas ali para facilitar a sua vida. Você nem precisa vir para a planilha, você vem aqui sem os dividendos. Espera ele calcular aí e olha qual performou melhor, entendeu? Mas será, por exemplo, se eu pegar um período anterior aqui um pouquinho, antes da crise esse ano, dezembro de 2019, pronto, não tinha crise esse ano. Veja que a Ambev aí, ó, tá bem próxima da transmissão paulista, certo? A transmissão paulista está acima do índice. O índice Small 11 deu uma melhorada também. E o POVA 11 também, certo? Então, você pode fazer essas simulações para tomar umas decisões mais claras a respeito do onde você vai aportar, como vai aportar, certo? E como eu falei nos primeiros vídeos aqui no canal, meu foco é longo prazo. Então, eu reinvisto sim para receber dividendos e reinvestir esses dividendos. Porque pensa o seguinte, você só tem R$ 1.000 para comprar todo mês. Vamos supor aqui que eu adicionasse um aporte mensal, certo? Você só tem lá R$ 100 para comprar todo mês, certo? Mas se você comprou uma empresa que paga dividendos, certo? Você comprou uma empresa que paga dividendos, essa empresa aqui pagou de dividendos em cima dos 10 mil ali, vamos botar que ela pagou 6%, certo? Botar que ela pagou 6%. Então ela pagou R$ 600. Então esse mês aqui, seu aporte já foi 700. Aí ela não paga todo mês. Então ela pagou zero aqui, pagou zero aqui, pagou zero aqui, pagou zero aqui. Aí aqui você aportou 100, aportou 100, aportou 100, aportou 100. Aí bem aqui ela já pegou o novo valor, que é esse valor aqui, mais soma desses aportes aqui, vezes, deixa eu botar um parênteses aqui que esse, certo? Vezes os mesmos 6% lá, supondo que o dividend yield lá do ativo é 6%, então ela pagou esse valor. Aí aqui nesse mês, seu aporte já vai ser esse mais esse valor, certo? 778. Então, veja que quando você investe com foco em dividendos, você não precisa se preocupar com isso aqui, ó. Ó, aqui foi negativo, aqui foi positivo, aqui subiu 16, aqui subiu quase nada, aí negativou, certo? Você não precisa se preocupar com a rentabilidade. A rentabilidade que vier é um bônus, certo? Quando você compra uma empresa que paga dividendos, você está focado nisso aqui, aumentar o seu aporte. E ao longo do tempo, o que vai fazer diferença, de fato, é o seu aporte, é aumentar seu aporte. Por isso que eu sempre friso a mesma coisa, foco no aporte, foco em aumentar seu aporte. Você pode estudar investimento, pode, para saber o básico, o mínimo, comprar umas empresas boas, certo? Tentar errar menos na medida do possível. Mas o que vai fazer a diferença de fato é o aporte, ou seja, não adianta você ter lá só R$ 10.000 aplicados, não adianta você ter só R$ 10.000 aplicados e conseguir 100% de rentabilidade. Aqueles 10 mil viraram 20 mil, entendeu? Aí vamos supor que tem um cara lá que ele aporta todo mês, ou seja, ele não fez um único aporte, mas todo mês ele veio aqui e aportou 1.000, 100, 500, não importa, certo? Mas a rentabilidade dele só deu 10% ao longo desses últimos 10 anos. Vamos supor que só deu 10%. Mas o valor do aporte que ele fez lá, ele aportou R$ 50.000. Então, 10% de 50 mil dá R$ 55.000. Entendeu? Quando você só tinha 20 mil, o cara lá tinha 55, que foi o caso aqui da simulação aqui. Da pessoa sem reinvestir, tinha só os 33, a pessoa que reinvestiu
tinha uns 53, certo? Então, reinvestir com foco em dividendos. Quando eu digo com foco em dividendos, é o que é? Você abstrair a rentabilidade do mês. Você não precisa ficar olhando todo dia ali. O papel subiu, o papel caiu, o papel subiu, o papel caiu. Não, você foca no seu trabalho, você foca naquilo que lhe gera renda, certo? Aquilo que bota dinheiro no seu bolso. Foco em controlar seus gastos. Faz sobrar cada vez mais dinheiro à medida que você está aumentando sua renda e você está gastando menos ou mantendo o seu gasto, entendeu? Então aquele aporte vai aumentando ao longo do tempo. Então, independente da rentabilidade aqui, se você comprou boas empresas que pagam bons dividendos, certo? Você vai ter um grande retorno. E quanto mais dinheiro você tiver alocado ao longo do tempo ali, melhor. Então, foco no aporte, foco no que funciona. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho um gráfico até dos dividendos que eu recebi, certo? Ou seja, eu tenho inclusive uma meta que eu vou compartilhar com vocês. Meu primeiro dividendo que eu recebi foi R$ 4. Espera aí, tá em percentual aqui. Meu primeiro dividendo que eu recebi foi R$ 4. Eu recebi R$ 4. Foi meu primeiro dividendo. R$ 4 lá em 2017, certo? Aí eu botei uma meta. No final do ano que vem, eu vou bater o ano anterior, certo? Aí eu não lembro quanto eu recebi aqui, mas tá no gráfico ali. Mas só chutando um valor aqui. Eu botei, ganhei R$ 200 em 2018, por exemplo, certo? Aí minha meta é o que? Bater o ano anterior em dividendos recebidos. Ou seja, eu não quero saber se o papel caiu, se o papel subiu. Se o papel caiu, melhor ainda. Porque se uma empresa dessa o papel cai, e eu sei que ela vai pagar dividendos ainda por um longo período, de acordo com aquele vídeo lá que eu ensinei mais ou menos como vocês avaliar a receita de uma empresa de energia elétrica, certo? Basear lá no prazo de concessões que elas têm. Então, se eu sei que ela vai ter aquele fluxo de receita por aquele período, então eu não estou preocupado com quanto está rendendo o valor que eu botei. Eu estou preocupado com os dividendos que eu recebi. Então, vamos supor aqui que no ano seguinte eu recebi 400, em 2019, certo? Ou seja, fui batendo a minha meta de dividendos, independente da rentabilidade, certo? Porque o papel sobe e desce diariamente. O papel sobe e desce diariamente. Mas o que bota dinheiro no seu bolso é o que cai na conta corrente. Ou seja, ou você vender aquele papel depois dele ter subido aí uns 13%, vendeu, botou o dinheiro no bolso, ou você recebeu dividendos daquele papel. É isso que bota o dinheiro no bolso. Como vocês viram aqui no caso da Ambev, ela não paga muito de dividendos, mas teve um momento aí que ela chegou a valer R$ 50 mil, certo? O mesmo 10 mil seu ali chegou a valer R$ 50 mil. Se você tivesse vendido tudo aqui, mas você não sabe. Por quê? Porque você não vê futuro. Então, para você, é como se você tivesse enxergando apenas isso, certo? Supor que você está bem aqui. Você está bem aqui. Você não sabe o que tem lá na frente. Então, a informação que você tem é essa informação passada, certo? Aí, você tem que tomar a decisão baseada com as informações que você tem. Você não sabia que ela ia começar a cair aqui. Olhando para essa curva no passado, tampando tudo isso daqui, dá a sensação que ela vai continuar subindo para sempre, certo? Então, foco no aporte, façam os comparativos. Quando vocês fizerem a análise das empresas de vocês, qual empresa é melhor? Aí você vai lá e olha qual naqueles últimos 10 anos performou melhor. A gente tem uma ferramenta aqui ótima, facilita a sua vida, é só colocar o nome dos ativos aqui. Por exemplo, bora tirar esse. Eu vou deixar só o BOVA 11 e a Ambev, certo? Eu vou botar aqui a Taesa, que todo mundo conhece também. Eu vou botar a Taesa 4, certo? Não vou botar em Unity não. Porque Unity é um conglomerado lá de ativos, certo?
Então, para ser uma competição justa, eu vou botar parcelas unitárias aí. Que é uma ação ordinária ou uma ação preferencial, certo? Então, no caso aqui, botando a Taesa no jogo aqui, ó. A Taesa já perdeu aí para transmissão, perdeu aí para Ambev, certo? Perdeu, só ganhou do Ibov, certo? Então, todo mundo fala na Ambev, só que note um negócio aqui. Ó, tá vendo o gráfico da Taesa? Ela começou na bolsa aqui mais ou menos em 2017. Aqui não tem mais histórico disso não. Então eu vou botar os últimos 2 anos. Quem é que está performando bem nos últimos 2 anos? Aí fica uma competição justa, certo? Fica uma competição justa aí para todo mundo. Pronto, veja aí que as duas transmissões aqui, transmissão Paulista e Taesa, tiveram uma rentabilidade semelhante, enquanto a Ambev foi negativa os últimos 2 anos. O Bova 11 quase insignificante, até se tivesse deixado o dinheiro no Tesouro Selic teria rendido mais. Então, o que você pode tirar de lição disso tudo aqui faça comparações, comparem empresas do mesmo setor, tentem ver aquelas que performaram melhores no passado e aquelas que estão performando melhor hoje, certo? Como foi o caso da Ambev aqui, os últimos 2 anos da Ambev foi péssimo. Mas se você pega aqui os últimos 10 anos e leva em consideração aqui antes da crise do coronavírus, certo? A Ambev estava muito bem aqui, ó, 300%, ganhando aí da Taesa ali. Só que a Taesa começou aqui, né? A Ambev é mais antiga, não tem nem como comparar 10 anos com a Taesa aqui. É uma comparação injusta. A empresa só tem 2 anos de história, enquanto as outras têm 10 anos. Mas é isso aí, pessoal. Façam as simulações, certo? De vez em quando eu vou trazer essas simulações aqui, porque seu foco deve ser no aporte e escolher boas empresas. Focar naquilo que bota dinheiro no seu bolso, certo? Porque é isso daqui, rentabilidade aqui, os proventos que a empresa vai pagar, você não pode controlar isso, você não consegue controlar isso. O que você consegue controlar é sua estratégia, seu plano, suas metas, certo? E seu aporte. É isso que você consegue controlar. Eu vou fazer, o próximo vídeo vai ser como eu faço para gerenciar minhas finanças pessoais, certo? Ou seja, como eu faço para gerenciar minha finança pessoal para sempre ter dinheiro para fazer o meu aporte, certo? E também eu vou fazer um vídeo relacionado às dívidas, como se livrar das dívidas. Se eu vou fazer um único vídeo onde eu falo de tudo, ou se eu vou separar em dois, eu ainda estou vendo nisso aí. Vai depender do tamanho que ele ficar. Mas valeu, pessoal. Essa foi a comparação que eu fiquei devendo aí. Um único aporte lá em 2010 de R$10.000 em cada uma dessas empresas, certo? Podia ser qualquer valor. O que importa são esses valores aqui de rentabilidade, certo? É só pegar o valor lá, se era R$500. Se era R$500, deixa eu botar em número. Se era R$500, R$500 aplicado a essa taxa aqui, você vai pegar 500, multiplicar por 1 mais a taxa, ou seja, que é o valor anterior mais a taxa da rentabilidade acumulada aí, certo? Tá em percentual, pronto. Os R$500 teriam virado 2.000 e pouco. Isso se você dividir um valor pelo outro, é o valor nominal. Seu valor aí multiplicou por 5 em 10 anos. Basicamente foi isso, certo? Valeu!